Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Fundamentos da Fé. Eu sou Eldman de Oliveira Nunes, está presente aqui comigo a Valéria. Obrigado pela sua presença, Obrigada Valéria. também. E também Pedro, que está nos auxiliando aqui nesta lição. Amém, é sempre um prazer. Vocês são todos muito bem-vindos e a nossa lição hoje vai tratar sobre ordenanças. Nós estaremos refletindo sobre o batismo e a ceia do Senhor. Iniciando, então, a nossa lição, nós estaremos abordando o assunto batismo. E nós queremos responder a algumas questões sobre o batismo. Afinal, o que é o batismo? Se nós estivermos analisando a origem da palavra batismo, ela surge do grego, baptizo, que significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para a palavra nos vários textos que aparecem no Novo Testamento. Nós podemos ver, por exemplo, em João, capítulo 3, do verso 22 ao 23, dizendo: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. O batismo, então, desde os tempos do Novo Testamento, foi entendido como um batismo por imersão e era realizado de um único modo. A pessoa batizada era imersa, ou seja, completamente submersa na água, e em seguida ela era trazida à tona. O batismo por imersão, logo, é a forma que nós vemos no Novo Testamento, que era realizado de maneira tradicional desde os tempos bíblicos. É importante a gente falar sobre esse contexto bíblico, o porquê a gente defende o batismo por imersão. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê primeiro João Batista batizando dessa forma e Jesus sendo batizado dessa forma. Por isso que a gente temos a confirmação que esta é a forma que a gente deve seguir nos dias atuais. Porque existiam várias formas de batismo naquela época. Só que João seguiu essa forma e Jesus foi batizado dessa forma e os apóstolos também batizavam dessa forma. Por isso que a igreja permanece com essa forma de batismo. E nós vamos ver ao longo dessa lição que há um significado na imersão e na palavra batismo que traz uma simbologia que nós estaremos tratando logo adiante. No capítulo 28 de Mateus, no verso 18 ao 20, nós vemos que o batismo, ele é uma ordenança de Jesus e ele também possui uma forma. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós podemos observar nessa passagem que a grande comissão de Cristo para que os seus discípulos evangelizassem ao mundo e fizessem novos discípulos, e esses novos discípulos deveriam ser batizados. E a forma desse batismo seria no nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual o significado do batismo? É importante que você compreenda o significado do batismo para que você entenda a sua importância e o seu lugar na vida cristã. No capítulo 3 de João, do verso 3 ao 5, Jesus disse a Nicodemos: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui Jesus ele deixa claro que a entrada no reino de Deus depende de uma transformação de vida, uma nova vida, um novo nascimento, que é simbolizado no batismo e confirmado, simbolizado no batismo nas águas e confirmado no batismo com o Espírito Santo. É a entrada no reino de Deus. Portanto, o significado do batismo, ele traz um símbolo de um novo nascimento. Além disso, nós podemos ver em Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5, o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós podemos ver nesse texto que Paulo está mostrando o símbolo que representa o batismo. Nós fomos sepultados com ele na sua morte. Então o batismo simboliza a morte para o mundo, a morte para a antiga maneira de viver, o velho eu, a morte para o pecado. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou, nós também venhamos a ressuscitar para uma nova vida, para uma novidade de vida. Então o batismo também representa essa ressurreição para uma nova vida e uma morte para o pecado. No segmento do texto, Paulo vai dizer: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então observe a importância do significado do batismo. E qualquer pessoa que deseja seguir a Jesus, ele deve então cumprir este mandamento de Cristo, porque simboliza a sua união com Cristo na sua morte, e da mesma semelhança de Jesus que ressuscitou, nós também estamos nos colocando numa novidade de vida para seguirmos a Jesus. Então este é o significado do batismo. E além disso, Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27 vai dizer: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então o batismo, ele simboliza essa união com Cristo, esse revestimento de Cristo que está agora com aquele que decide seguir os passos de Jesus em comunhão com ele. Quais seriam os requisitos do batismo? Então, quem deveria se batizar? O que é necessário para se batizar? Então nós podemos ver inicialmente uma resposta em Atos, no capítulo 2, verso 37 ao 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos,
que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Após a chegada do Espírito Santo no Pentecostes e a mensagem de Pedro, vários daqueles que estavam vendo aqueles acontecimentos e com a mensagem de Pedro, eles ficaram realmente sensibilizados com tudo isto e preocupados, procuraram a Pedro e perguntaram o que eles deveriam fazer. E Pedro mostra que diante daquilo que foi pregado, eles deveriam buscar o arrependimento seguido do batismo. Então, um dos requisitos do batismo é que a pessoa se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados. Esse é um dos primeiros requisitos para que uma pessoa possa se batizar. Um segundo requisito está em Atos capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, um segundo requisito é a compreensão da mensagem e a aceitação dessa mensagem, a obediência, o desejo realmente de seguir aquilo que está na mensagem de Cristo. O segundo requisito é a aceitação da palavra. Um terceiro requisito, ainda em Atos capítulo 8, 36 ao 37, estava seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, um terceiro requisito seria a fé e a confissão pública dessa fé. É o que vai ocorrer com Filipe e o eunuco. Quando Filipe evangeliza o eunuco compreende a palavra, confessa os seus pecados, se arrepende. O eunuco, ele aceita essa palavra e crê de todo o coração. Então, ele atende a esses requisitos e Filipe diz que é lícito. E é o que ocorre. Exatamente, professor. A gente vê que o batismo em si, ele é um distintivo muito grande para a nossa denominação, né? Diante de tal fato que é a profissão de fé, né? Ou seja, a profissão de fé, ela marca o próximo passo do batismo, né? Um está entrelaçado com o outro. De fato, para que a pessoa possa fazer uma pública profissão de fé, ele tem que antes ter se arrependido, ter aceito essa palavra, não é? Crido nesta palavra e confessado realmente que deseja, né, seguir ao Evangelho. Então, essas são atitudes que devem que devem ocorrer para que a pessoa possa ser batizada. Por isso que na denominação batista, nós cremos que o batismo ele deve ocorrer após a pública confissão de fé e após a pessoa realmente se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e estar disposto a seguir a Jesus, crendo na sua palavra. Em conclusão, o que a gente pode notar é que todos esses requisitos que a gente trouxe aqui são requisitos que estão na palavra de Deus. A gente não se baseia em tradições meramente humanas, a gente não se baseia em achismos. Tudo que a gente colocou aqui foi fundamentado em textos bíblicos, o que os apóstolos, o que Jesus Cristo ordenou. Então, tudo que a gente vem falar aqui sobre requisitos para o batismo não significa que a igreja está criando regras, mas a igreja de Cristo está servindo o seu Senhor, está obedecendo aquilo que nosso Deus estabeleceu na sua revelação, que é a palavra de Deus. As Escrituras trazem as informações e as instruções para que a igreja possa cumprir a vontade de Deus. Então, todos esses versículos, eles nos mostram o que realmente é necessário que a pessoa faça para que ela possa ser batizada. E, portanto, ao longo da história da igreja, outras interpretações foram surgindo.
e interpretações que se baseiam muitas vezes em tradições, em costumes, que não estão exclusivamente descritos nas Escrituras. E para nós, as Escrituras, elas são, somente as Escrituras podem nos dar o entendimento da revelação de Deus. Qualquer coisa fora da Escritura não é mandatório. Então, ao longo da história da igreja foram surgindo outras concepções. Portanto, existe, por exemplo, o credo-batismo e o pedobatismo. O credo-batismo é o padrão que a gente observa nos textos do Novo Testamento. Somente as pessoas que faziam uma profissão de fé eram batizadas. Então, os batistas defendem que, segundo as Escrituras, é necessário que a pessoa primeiro creia e esteja disposta a seguir a Jesus e faça uma pública profissão de fé para que depois ela seja batizada. Por essa razão que o batismo é um símbolo do início da vida cristã e deve ser ministrado, este símbolo, apenas àquelas pessoas que sinceramente desejam seguir a Jesus. Já o pedobatismo é um termo utilizado para um costume em algumas igrejas de batizar crianças. Vem a palavra pedo de infância, de criança, e o batismo de imersão. E essa posição pedobatista é defendida pelo catolicismo romano e até mesmo por algumas denominações protestantes reformadas. Algumas veem que os filhos dos crentes fazem parte da comunidade da aliança do povo de Deus. Entretanto, é um exercício de textos que se procuram para justificar essa realidade, para justificar que uma criança possa ser batizada por conta de uma comunidade da aliança do povo de Deus. Ou seja, se aquela pessoa é filho de crente, então existe uma promessa para os filhos também. Entretanto, quando nós lemos os textos do Novo Testamento, nós não encontramos essa afirmação. Nós encontramos sim que todas as pessoas que estavam sendo batizadas tinham ouvido a mensagem, tinham se arrependido dos seus pecados, tinham confessado os seus pecados, elas tinham aceito a mensagem e elas estavam crendo e dispostas a seguir a Jesus. Essas eram as condições. Por isso que o pedobatismo não é defendido dentro da denominação batista, que segue o modelo bíblico que está expresso no Novo Testamento e que foi também do Novo Testamento registrado nas confissões de fé batista. Assim, o batismo representa o marco na vida da pessoa batizada, mas claramente a morte do antigo modo de vida e o ressuscitar para um novo tipo de vida em Cristo Jesus. E interessante a gente observar esse paralelo que é feito entre o credo-batismo e o pedobatismo, né? Não querendo confrontar os irmãos que acreditam no pedobatismo, né? Que eles acreditam nas suas justificativas, mas o batismo que é visado no pedobatismo não é o batismo que o credo batista acredita, que é aquela pessoa que se arrepende, né, faz a sua pública profissão de fé e é batizado. Então, é uma sequência, como a gente já falou, enquanto o pedobatismo é uma continuidade da aliança, né? É só uma transmissão, já que os pais são batizados, então a família vai ser batizada. E tem um paralelo importante nisso, né? Com que idade se deve batizar uma criança ou se deve batizar uma pessoa, né? E qual é o fator balizador disso? Isso daí é interessante a gente notar que, segundo os textos que nós lemos, nós não podemos estabelecer uma idade, mas verificar se aquela pessoa ou aquela criança apresenta esses requisitos que foram colocados no texto bíblico. Ou seja, se ela compreendeu a mensagem, se ela tem consciência do significado disso daí e se ela tem essa disposição de seguir a Jesus. Estabelecer uma idade não está nas Escrituras. Qual é a idade mínima para que uma pessoa possa ser batizada? Isso não está na Escritura, mas a evidência de uma disposição
nova de vida ao lado de Jesus, essa é uma condição colocada pela Escritura. Então cabe à igreja e aos pais estarem acompanhando. E Jesus falou na grande comissão que a nossa missão é ir, fazer discípulos e batizá-los. E os pais têm uma grande responsabilidade em fazer discípulos, iniciando na sua própria casa. Porque cabe aos pais ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E assim, com certeza, o mais cedo possível, eles vão poder tomar essa decisão. Exatamente. E fica claro, né, a posição pedobatista, né, da continuação da aliança, enquanto a posição que nós acreditamos, né, que é o arrependimento, a confissão pública, né, a confissão de fé, profissão de fé, na verdade, e o batismo. E para ter arrependimento e todos esses requisitos que a gente colocou aqui, tem que ter uma consciência, tem que ter um desenvolvimento de uma consciência. Você não pode se arrepender se você não ter consciência daquilo que está sendo pregado, sendo exposto. E porque a Batista, nossa denominação, não é do pedobatismo, é porque a gente acredita que, como a Bíblia ensina, que as pessoas que se batizaram no Novo Testamento são pessoas que tiveram consciência da sua situação diante da pregação da palavra, teve arrependimento, teve a confissão pública de fé e por isso foram batizadas. Então é todo um desenvolvimento que a gente vê nas Escrituras e por isso que a gente acredita nisso. E o próprio símbolo do batismo, de morte para o pecado, sepultamento, a semelhança de Cristo e a ressurreição para uma novidade de vida. Ou seja, a pessoa precisa ter essa compreensão de que o que está acontecendo, o próprio símbolo do batismo significa isso, né? Uma mudança total de vida, uma nova vida. Um outro assunto que nós vamos abordar também é a ceia do Senhor. Existem muitos aspectos interessantes e algumas dúvidas que surgem a respeito da ceia. Qual é o significado da ceia? Se nós lermos 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 16 e verso 17, nós podemos ler o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. É interessante notar que os antecedentes da ceia vêm desde lá do Antigo Testamento, quando nós vemos, por exemplo, a aliança do Velho Testamento em Moisés, em Êxodos, quando sobre o povo, após lido a palavra, foi aspergido o sangue daquela aliança, da antiga aliança. A Páscoa em si traz também, a refeição da Páscoa, traz à memória a questão da celebração, da libertação da escravidão e a partida para uma nova situação de vida, de liberdade, que os judeus tiveram e comemoram a Páscoa. Jesus mesmo vai celebrar a Páscoa na sua última semana. E Jesus queria muito comemorar a Páscoa. E naquela refeição de Páscoa, Jesus institui a ceia. E a ceia é instituído neste momento, quando Jesus vai falar do pão e do vinho, do seu corpo e da celebração do sangue como sendo uma nova aliança. Jesus vai estabelecer ali na ceia uma nova aliança, o símbolo de um novo pacto. Agora o pacto no Novo Testamento, um pacto no seu sangue. E o significado da ceia está justamente nessa identificação, nessa união com Cristo, nessa participação no seu sacrifício expiatório e na dependência que temos de nos alimentarmos da sua palavra. Jesus vai falar certa vez em João, e essa mensagem vai escandalizar o público que ouvia, dizendo, Jesus estava falando que era necessário que eles comessem do seu corpo e bebessem do seu sangue, porque o seu corpo, diferente do maná que caiu do deserto, ele era vida. Quem comesse o seu corpo
viveria eternamente. Quem bebesse do seu sangue viveria eternamente. Jesus já estava antecipando a realização da ceia, que simboliza o estabelecimento de uma nova aliança. E a ceia representa essa celebração de comunhão, de identificação, de unidade e participação no sacrifício de Cristo. Nós vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 20 ao verso 22, nós vamos verificar que estava ocorrendo um problema na igreja de Corinto. E esse problema que estava acontecendo na igreja de Corinto Paulo vai trazer ensinamento a respeito da ceia do Senhor diante daquele contexto histórico. Ele disse o seguinte para a igreja de Corinto: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Veja, interessante esse contexto histórico, é que ele está se dirigindo à igreja, a igreja de Corinto. E havia uma prática que era chamada de festa ágape, a celebração da fraternidade. Ela ocorria junto com a ceia. E nessa celebração da fraternidade, seria como hoje em dia o nosso reunião de ajuntar panelas. Nós vamos nos reunir e vamos cada um trazer de casa o nosso próprio alimento, vamos disponibilizar e vamos todos participar dessa celebração. Acontece que na igreja de Corinto estava acontecendo um sério problema. Haviam pessoas que estavam considerando essa experiência, esse momento, como sendo um banquete, uma festa social apenas, e não uma celebração que envolvia a unidade da igreja. Era apenas uma reunião social. E nessa reunião a gente percebe que as pessoas estavam comendo sua própria ceia sem esperar pelos outros. E alguns passavam fome e outros se embriagavam. O que nós estamos vendo aqui era um problema interno que estava ocorrendo na igreja, em que haviam pessoas egoístas que tinham maior poder aquisitivo e podiam levar para a igreja uma maior quantidade de alimento. Havia uma questão de discriminação, porque haviam formações de grupos nessa festa, e as pessoas que tinham trazido pouco ficavam com pouco, as pessoas que tinham trazido muito ficavam com muito, então havia divisão, partidarismos dentro da igreja, havia discriminação, porque haviam os pobres e os ricos, e havia descontrole, glutonaria, havia pessoa que passava dos limites. E mais, essas pessoas humilhavam os que nada tinham e desprezavam a igreja de Deus. Então percebam que o que está acontecendo aqui é uma distorção, uma profanação do que era a ceia do Senhor. Não a festa ágape, que era uma festa de amor, mas algumas pessoas que estavam encarando aquela reunião como ceia do Senhor, quando na verdade eram sua própria ceia. É importante a gente destacar no slide anterior que a igreja que estava lá em Corinto é uma cidade cosmopolita e que tinha muitas pessoas de vários tipos de religiões. E na época de Paulo, tinha muitas religiões que o culto era com comida. Eram celebrações devastas, celebrações que tinham essa egocentrismo, essa discriminação, e esses membros da igreja de Corinto estavam tentando reproduzir isso dentro da igreja de Cristo. E Paulo vem destacar essa disciplina sobre eles, porque Paulo vai falar, aqui na igreja, Cristo fundou sua igreja para ser diferente.
O intuito da celebração da ceia não é fazer uma festa de celebração sem controle, sem discernimento, sem entender do que aquilo estava fazendo. Estava cultuando o quê? Então, Paulo vem trazer ordem à igreja de Corinto para ensinar que a ceia do Senhor é uma ceia que vai promover comunhão, vai promover empatia com o irmão, com o próximo. Isso, o amor ao próximo, que é um mandamento que Deus colocou, tinha que ser exercido na igreja. Então, Paulo vem educar os irmãos para o verdadeiro cristianismo. O que significa o cristianismo? É comunhão e obedecer a Deus. E Paulo vai trazer instruções para que a gente compreenda qual é o verdadeiro significado da ceia do Senhor, que não é uma reunião social, simplesmente. Não é apenas um banquete, mas há um significado espiritual na ceia do Senhor que ele vai apresentar a partir do próximo verso. E ele vai dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Então, observe nesse texto algumas informações importantes que Paulo vem trazendo. Primeiramente, ele mostra que a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo. Porque Jesus, na noite em que foi traído, na última ceia, na ceia de Páscoa, naquela última semana de Cristo, ele vai dizer para os seus discípulos que façam isto. Então é uma ordem de Cristo que eles deveriam celebrar a ceia como uma ordenança. E Jesus vai nos trazer um significado para os elementos da ceia. O pão é um símbolo do seu corpo. E o corpo de Cristo significa o sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Todo o sacrifício expiatório de Cristo na cruz para nos trazer o perdão dos nossos pecados. E ele diz ainda que o cálice representa a nova aliança no meu sangue. Da mesma forma como a aliança foi aspergida sobre o povo de Israel durante o seu êxodo, ao receber os mandamentos e ao ser estabelecida a antiga aliança, agora Jesus vai fazer uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, no seu sacrifício, proporcionado pela morte expiatória de Cristo. Então, a ceia e os elementos da ceia simbolizam o sacrifício que Cristo fez para a redenção, para a nossa redenção. Observe também que nesse texto, Paulo vai nos lembrar que Jesus fala: façam isto em memória de mim. É interessante que não está restrito em memória da minha morte, em memória do meu sacrifício na cruz. Mas façam isso em memória de mim, de Cristo, e de tudo o que Ele fez, e de tudo o que Ele nos ensinou, do seu exemplo e também da sua morte por nós. Então nós devemos celebrar a ceia como um memorial da obra de Cristo por nós. E, além disso, Paulo vai falar que é em memória e vai dizer que não é como nós vamos ver alguns exemplos de que algumas interpretações que vêm neste texto e nessa passagem, que os elementos da ceia possam sofrer algum tipo de transformação à semelhança do corpo e do sangue de Cristo, mas como um símbolo da nova aliança. Veja que o cálice é a nova aliança, ele representa a nova aliança. O corpo representa o sacrifício de Cristo ao nosso favor. Continuando, Paulo vai dizer: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Observe que essa celebração da ceia
É uma celebração que deve ocorrer com regularidade, porque sempre que vocês se reunirem para celebrar a ceia. Então, esse termo sempre nos retrata que este é um evento que deve se repetir na igreja. E até quando deve se repetir? Deve se repetir até a volta de Jesus. A própria ceia significa também um símbolo de que nós já estamos desfrutando de uma comunhão com a igreja, comunhão essa que vai ser plena na volta de Jesus, quando celebraremos as bodas do Cordeiro. Lá nós faremos a grande ceia. Então, a ceia do Senhor, nos lembra desse momento de vitória, o retorno de Cristo, o estabelecimento pleno do seu reino. E nós estaremos com Jesus, celebrando com os irmãos neste tempo. Então, a ceia anuncia a morte do Senhor, para que todos aqueles que quiserem se arrepender possam participar dessa grande ceia, desse grande momento. Mas qual o requisito para participar da ceia? Quem pode participar da ceia do Senhor? Nesse mesmo texto, em continuidade, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, Paulo adverte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Existem aquelas pessoas que, por não entenderem bem o significado do texto e o significado do que seria comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, deixa de participar da ceia do Senhor. Então é importante que a gente verifique, dentro desse contexto que Paulo está dizendo da igreja de Corinto, o que seria uma participação digna da ceia do Senhor, ou o que seria uma pessoa participando indignamente e sendo assim culpada de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo vai dizer que é necessário examinar-se. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui é importante nós entendermos que um dos requisitos para participar da ceia do Senhor é o discernimento do significado da ceia do Senhor. Esse discernimento que alguns na igreja de Corinto não estavam tendo. E, portanto, estavam participando da sua própria ceia e não da ceia do Senhor. A maneira como eles estavam participando daquele banquete era uma maneira indigna para estar com o Senhor. Por isso, ele vai dizer, é necessário que você se examine. Você compreende o real significado do que é a ceia do Senhor e o que representa a ceia do Senhor? Você tem comunhão e unidade com Cristo e com o seu corpo? Participar dignamente é isso. Participar dignamente não é estar sem pecado. Senão, nenhum de nós poderia participar da ceia do Senhor. Não é porque você se acha indigno como pessoa que você está impedido de participar da ceia do Senhor. Você tem que compreender a obra que Cristo fez e que a ceia representa. Uma nova aliança no seu sangue. Ele expiou os nossos pecados, portanto nós estamos dignos de participar. Porém, se você não compreende o significado da ceia do Senhor e da unidade do corpo de Cristo, então você tem que se examinar para discernir o corpo do Senhor. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Observe que o que Paulo está dizendo é da necessidade de autoexame, de disciplina, de reverência, de compreensão do significado da ceia. Algumas pessoas em Corinto estavam sendo disciplinadas pelo Senhor e, portanto, alguns estavam doentes,
fracos e alguns já tinham dormido, porque estavam sendo disciplinados pela sua irreverência, falta de disciplina. Portanto, nós devemos nos autoexaminar, principalmente não na questão da nossa dignidade como justos. Justos, Deus, Jesus já proporcionou. Mas se nós estamos entendendo o significado da comunhão com Cristo e com seu corpo. As igrejas cristãs concordam, elas têm um consenso de que as pessoas que devem participar da ceia do Senhor são aquelas que já foram anteriormente batizadas. E se nós observarmos, é uma sequência natural, porque o batismo é o início da vida cristã. É a compreensão da necessidade de arrependimento, novo nascimento e início da sua vida cristã. O símbolo do batismo, portanto, é o símbolo, é um marco do início da caminhada cristã. E a ceia do Senhor representa a nossa permanência, a nossa reafirmação de comunhão com Cristo e com a sua igreja. Existem algumas correntes que têm uma compreensão do conceito de transubstanciação e de simbolismo. Nós vemos que os católicos, por exemplo, que acreditam na transubstanciação, significa que o pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo. Já luteranos creem na presença mística. O corpo físico de Cristo está presente em, com e sob o pão da ceia do Senhor. Mas nós, batistas e os demais protestantes, cremos que a ceia é um símbolo, ele representa essa união da igreja e de Cristo. Então, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Só para completar, a gente viu na aula que é importante sempre, a gente trouxe esses dois temas, que é o batismo e a ceia, e o porquê a gente enfatiza sobre isso. Acreditamos que são ordenanças porque está na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo instituiu. Não foi meros homens que fez isso, trouxe esses requisitos. Foi o próprio Senhor que trouxe. Por isso que sempre quando a gente analisa requisitos e mandamentos, eles têm que vir de Deus. Tem que vir de Jesus Cristo e tem que vir de pessoas que são legitimadas por Cristo, como os apóstolos. Para a gente não cair em falsas doutrinas, para a gente não sermos escravos de fardos pesados que seres humanos criam para colocar sobre nós. Jesus Cristo disse que o jugo dele é suave e leve. A gente tem que entender qual é o jugo do Senhor. E o seu jugo está na sua palavra, os seus mandamentos, suas ordenanças. Por isso que é bom a gente entender quais são essas ordenanças que está na sua palavra. Ele deixou para a gente aprender, para a gente comunicar ao nosso próximo e não sermos escravos de pessoas, mas sermos escravos apenas de Deus, que nos ama. Por isso que vai nos disciplinar. Não vai exigir mais da gente do que aquilo que Ele quer e o que Ele nos capacita para exercer. Por isso que a gente acredita e está falando aqui sobre essas duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E nós concluímos a nossa lição dizendo: você compreende o significado do batismo? Compreende o significado da ceia do Senhor? Então nós oramos a Deus que você possa, com essa aula, ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus a respeito desse assunto. Se você ainda não se batizou ou se por algum motivo você não tem participado da ceia do Senhor, pense naquilo que foi colocado aqui nesta lição. Nós agradecemos a sua presença, convidamos para que você esteja conosco na aula interativa. Você pode ver aqui no QR Code que está sendo mostrado na tela, para que você possa prosseguir nessa aula interativa, tirando suas dúvidas e compartilhando ideias e questionamentos. Aproveite esse momento para crescer ainda mais na palavra do Senhor. Nós agradecemos a presença também dos meus irmãos aqui e convidamos você também a participar na nossa próxima lição, o Dia do Senhor. Será muito bem-vindo. Nós aguardamos você.